Senhor Jesus, bendito para sempre, sempre, sempre seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você, meu amado irmão, a abrir a sua Bíblia. Eu quero repartir uma palavra ao seu coração. E essa palavra, eu acredito que ela vai dar um norte ao longo de todo esse ano de 2018, que daqui a pouquinho irá começar. Daqui a 1h08, mais precisamente, nós entraremos no ano de 2018. 2017 foi um ano de grandes desafios em várias áreas da nossa vida. Mas nós, como igreja aqui, nós percebemos de modo muito sobrenatural a mão de Deus se movendo e fazendo grandes coisas em nosso meio. E essa é a razão de nós estarmos tão alegres e contentes. Esse ano, o ano de 2017, foi o ano da excelência. Foi um ano que foi profetizado já na entrada como sendo o ano da excelência. Deus havia nos mostrado que Ele faria grandes coisas em nosso meio, em nossas células, em nossos discipulados, em nossas famílias. E também no contexto da estrutura da igreja. Então foi um ano de muitas obras que aconteceram aqui, do Senhor em nossa vida, através de nossa vida, e também no templo em geral, e através dessa igreja para a obra missionária. Pela graça de Deus, nós entramos em desafios maiores ao longo desse ano de 2017, de engajamento e de manutenção de missionários, de homens e mulheres de Deus no campo, e temos desfrutado da alegria de poder compartilhar isso nessa noite como igreja, que nesse ano de 2017 nós demos saltos grandes, desafios grandes que assumimos o Senhor e já temos cumprido. Igrejas da Fonte de Vida têm sido poderosamente abençoadas através da igreja local aqui, a Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, e eu estou muito feliz com isso, e isso tudo me leva a crer que o ano de 2018 vai ser ainda muito melhor do que o ano de 2017, em nome de Jesus. E para isso eu quero, nesse tempo que nós fazemos um balanço, é natural, as empresas fazem balanço nessa época, nesse momento. Esse balanço às vezes envolve mais do que um dia, às vezes até uma semana inteira, em que uma grande empresa, uma grande marca, ela para poder analisar, para poder fazer uma certa retrospectiva do que aconteceu, fazer uma avaliação de como foi, naquilo que alcançaram, os objetivos que foram alcançados, aquilo que não foi alcançado. É um tempo de revisão, é um tempo de balanço, é um tempo que as pessoas procuram estabelecer alvos e metas para o próximo ano, em função daquilo que foi vivenciado no ano que chega ao fim. Então esse ano de 2017, eu tenho certeza que nesses últimos dias e nessas últimas horas, possivelmente, você tem pensado a respeito disso. É natural nós olharmos para esses 365 dias que virão, com uma expectativa em nosso coração, para que de fato ele seja muito melhor do que aquilo que foi o ano de 2017. Talvez na vida de alguns aqui, talvez de algumas famílias, talvez de alguns irmãos e irmãs, foi um ano de muito desafio. Obrigado, querido. E você não vê a hora que esse calendário mude, você não vê a hora que essa página vira, você está contando os minutos, para de quase de uma maneira mágica algo acontecer e levar esse 2017 de uma vez embora, para começar um 2018 diferente. Talvez para algumas pessoas tenha sido assim. Eu confesso que para a minha vida não é assim. O 2017 foi um ano maravilhoso, foi um ano de muita excelência e muita coisa. De fato, essa palavra profética que Deus trouxe para nós no começo desse ano, no culto de virada do ano passado, do dia 31 de dezembro de 2016 para o dia 1º de janeiro de 2017, foi um marco em nossa vida, e essa igreja foi norteada por essa palavra profética, e nós de fato podemos chegar ao fim desse último dia, desses 365 dias de 2017, dizendo que o Senhor foi bom conosco, o Senhor fez grandes coisas, nós estamos muito alegres e muito contentes. Mas eu creio que tem mais. Eu creio muito meu coração que tem mais. Você acredita que tem mais? Muito mais para você viver nesse ano novo que está surgindo daqui a pouco? Amém, querido? Então eu convido você então a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2 da primeira carta, ou seja, primeiro livro de Coríntios, primeiro livro aos Coríntios, capítulo número 2,
versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. É um versículo conhecido, por vezes recitado, e que vai estabelecer aquilo que nós vamos viver em Deus nesse novo ano. Afinal de contas, esse ano de 2017 foi excelente, mas existe algo maior do que o excelente, e isso se chama extraordinário. Amém? Então 2018 é o ano do extraordinário. Amém? Abra sua boca e fale comigo. 2018 será o ano do extraordinário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu repito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olha para mim agora, sem a Bíblia, sem você olhar, vamos declarar essa verdade. O Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, diga comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a impressão que você tem quando você lê esse versículo, mas esse versículo ele explode. Ele é um versículo que ele salta, no meu caso aqui da tela, mas quando eu estou com a Bíblia de papel, ele salta da Bíblia de papel, e ele entra como uma bomba de revelação no meu coração. Porque é uma promessa que não é pequena, é uma promessa gigante que está aqui narrada, que está aqui sendo mencionada. Na verdade, é como se o autor fosse um pintor, e ele está pintando um quadro. E quando chega esse momento de 1 Coríntios 2, 9, ele mostra esse quadro para nós, e não há como reagir diferente, senão de ficar assim: oh, meu Deus! Se Deus, que é pautado pela excelência de 2017, está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, a pergunta é: o que nós podemos esperar de 2018? O que nós podemos esperar de 2018? Extraordinário. Amém, em nome de Jesus. Vou dar a chance para os outros falar. O que nós podemos esperar de 2018? Se o ano de 2017 o Senhor nos falou que seria um ano de excelência, o que nós podemos esperar para 2018? Diga. Em nome de Jesus, será um ano extraordinário. Extraordinário, em nome de Jesus. Eu acredito que o autor, quando ele fala isso, ele está narrando para nós uma maneira de existir, de viver, que é inimaginável. Por que eu posso acreditar que é inimaginável? Porque ele fala que a capacidade humana não dá conta de imaginar o que está por vir. É o que o versículo diz. Se a capacidade cerebral, cognitiva, racional, se o intelecto colocado em ação não tem a capacidade de definir com precisão o que está por vir, isso é inimaginável. Uma das palavras que está ligado a esse versículo de 1 Coríntios 2,9 é que existe algo que nem no nosso melhor sonho, pode se tornar realidade, mas vai se tornar realidade no Senhor. Existe algo que é tão bom, que nem o nosso melhor sonho tem a capacidade de dar conta de chegar próximo dele. É algo extraordinário. Eu ia falar excelente, mas excelente já ficou para baixo agora. Excelente já virou um degrau que vai ser superado daqui a 1 hora.
Daqui a pouquinho, o degrau do excelente vai ter que deixar de ser o lugar onde nós pisamos os nossos pés, porque Deus vai colocar um novo degrau em nossa frente, e esse novo degrau é chamado pelo Senhor de o extraordinário, em nome de Jesus. Esse extraordinário, ele fala de uma existência que vai muito além do que aquilo que qualquer mortal pode conhecer ou experimentar, é o que o versículo diz. Não há um mortal sequer que pode imaginar, conhecer ou experimentar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem que ama o Senhor aqui nesse lugar? Glória a Deus. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força, essa palavra profética é de Deus para você. Agarre ela, pegue ela, tome como uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Vou dizer novamente, para que você possa entender essa declaração. Vou dar a chance para que você possa declarar isso na sua vida. Vou dizer novamente. Se você ama a Deus de todo o seu coração, esse versículo está falando de pessoas que amam a Deus de todo o coração. Ele encerra dizendo isso, que Deus tem preparado algo que é extraordinário. E ele encerra dizendo para aqueles que o amam. De novo eu pergunto, quem ama a Deus aqui nesse lugar? Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, esse versículo não é para a pessoa só do seu lado. Essa palavra profética não é só para a pessoa que está do seu outro lado. Toca no peito agora e diga assim: essa palavra é de Deus para a minha vida, para a minha vida. Pastor, eu posso crer nisso? Só vai acontecer o extraordinário se você crer. Só vai acontecer o extraordinário se você crer. É uma questão de fé. Que coisa impressionante essa tal de fé. Essa fé que faz com que homens possam se lançar em sonhos, em projetos, pela simples capacidade de que, se eles investirem todo o seu coração em algo, aquilo vai trazer um retorno grande para eles. Se os homens que não creem, como nós cremos, conseguem êxito naquilo que creem, o que dirá nós que cremos no Senhor Todo-Poderoso? Você consegue entender isso? Você consegue entender que, fruto de uma fé que não necessariamente toca a Deus, inúmeras pessoas, em certo momento, estão desfrutando de algo pelo simples fato de crer? Eu não estou falando de uma fé natural. Eu estou falando de uma fé que Deus colocou no seu coração, que não é uma fé natural, que faz com que as pessoas tenham boas expectativas e elas acabem se cumprindo depois de um tempo. Eu estou falando de uma fé que o próprio Deus colocou dentro de você. Essa é a fé de Deus. A Bíblia fala que essa fé, ela é um presente de Deus para nós. É o dom que nos salva, mas não apenas nos salva, é o dom, um presente que Deus nos deu, que nos faz viver o extraordinário nesse novo ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja só, eu não sei o quanto você conhece da palavra de Deus, para que eu possa falar sobre isso, mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui, quando lê esse versículo, é tentado a imaginar que esse versículo está falando de algo que só vai acontecer na glória celestial. Quando você lê esse versículo, sem uma compreensão exata do que o texto está falando, você lê e ali está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pensa, é o céu, isso é o céu. Porque no céu não tem sofrimento, no céu não tem câncer, no céu não tem AIDS, no céu não tem gripe, no céu não tem TPM, no céu não tem dor de cabeça, no céu não tem contas a pagar, aleluia, no céu não tem Serasa, no céu não tem essas coisas nada, não tem SPC, no céu não tem essas coisas, o céu é perfeito, é maravilhoso. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Com certeza isso tem a ver com o céu. Porém nessa noite eu quero tirar essa ideia falsa que a nossa mente cria quando lê esse versículo, porque o versículo seguinte e o versículo anterior nos provam que aquilo que Deus está falando conosco aqui é para a nossa vida nesse novo ano de 2018. Diga amém. Não é apenas para o céu, é para agora, é para esse próximo ano, em nome de Jesus. Amém? Você consegue agora, em meio a todo esse momento de expectativa que nós estamos vivendo, ouvir novamente? Vou declarar esse versículo para que você possa ouvir, e você visualizando o ano de 2018, Deus, como diz a palavra, assim está escrito: nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam em 2018. Você consegue compreender isso? Porque eu quero provar para você que não tem a ver só com o céu. Obviamente isso toca ao céu, mas o versículo seguinte, ele nos mostra uma realidade que é importante para nós aqui. Ele diz assim, ó: mas, esse mas aqui do versículo 10, ele é muito importante. Mas, ele diz: Deus nos revelou pelo Espírito. Deus nos revelou pelo Espírito. Do que ele está falando aqui? No versículo anterior, que é o versículo 8, se você pegar o contexto, ele está falando de uma sabedoria. Ele fala, olha, a sabedoria, essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou. Não diz assim, mas Deus nos revelará. Não, ele fala, mas Deus nos revelou por meio de quem? Pelo Espírito. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar? Qual é a garantia que você tem o Espírito Santo? Se você fez uma aliança com Deus, entregou a sua vida a Jesus, você tem a garantia da palavra do Senhor de que você tem o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, mas Deus nos revelou. Nos revelou o quê? Aquilo que nem olhos viram, aquilo que nem ouvidos ouviram, aquilo que jamais penetrou em coração humano, mas Deus pelo Espírito nos revelou. Já é para agora, nesses dias, nesses próximos 365 dias. Você crê nisso? Amém? Queridos, quando você vai fazer uma avaliação qualquer, ou qualquer nível de avaliação, lá vai ter o péssimo, o regular, o bom. Tem o bom, né? Depois do bom, normalmente tem o quê? Aí tem o excelente, que é o máximo. É o máximo diante de uma avaliação. Vai do péssimo ao excelente. O excelente já é o 100%. O excelente já é o 100%. Qualquer avaliação que se preze vai colocar essas definições para que você possa fazer uma avaliação qualquer. Normalmente é isso: péssimo, ruim, bom, ou melhor, regular, bom e excelente. Mas existe algo que é extraordinário. O que é extraordinário? Extraordinário fala de um rompimento. Um rompimento com a norma. Um rompimento com o normal. Um rompimento com a lógica. Um rompimento com o status quo. É um rompimento tão agressivo que faz com que alguém salte um degrau que na escala humana não é possível, que para no excelente, mas faz com que essa pessoa salte para um outro nível. E esse nível é o nível de milagres. Esse nível aqui é o nível do sobrenatural. É o nível do poder de Deus em ação. É isso que é o extraordinário. O que é extraordinário? É viver algo além do normal, além do casual. É viver algo excepcional, que foge à lógica, que supera totalmente aquilo que é comum. Isso é extraordinário. Para você entender melhor, sinônimos da palavra extraordinário. Se você for pesquisar, você vai ver sinônimos. O que é um sinônimo? Palavras similares. Palavras que têm o mesmo sentido, significado, mesmo peso. Palavras similares a extraordinário. Uma delas é notável. Uma delas é impressionante. Outra, maravilhoso. Outra, inimaginável. Você percebe que cada palavra dessas tem um peso. Não são palavras que você usa no dia a dia, porque no dia a dia não acontece a toda hora, em todo instante, coisas extraordinárias. É por isso que o nosso vocabulário, poucas vezes, raramente usa palavras como notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável, mas são apenas sinônimos daquilo que é extraordinário. Tem um outro modo de você entender a palavra extraordinário. E aí você vai ver o peso do extraordinário. A palavra extraordinário, ela pode ser conhecida por aquilo que é o seu antônimo. Tem um sinônimo, que é aquilo que tem o mesmo significado, peso. E tem um antônimo, que é
um sentido contrário àquela palavra. Isso é o antônimo. Então, antônimo da palavra extraordinário. Olha só, o antônimo da palavra extraordinário não é péssimo. O antônimo da palavra extraordinário não é ruim. O antônimo da palavra extraordinário não é regular. O antônimo da palavra extraordinário é normal, comum, ordinário, usual. Você consegue entender? Vou dizer de novo isso é importante. Nós não estamos falando de uma palavra que Deus está nos revelando aqui nessa noite, cujo antônimo é algo ruim. O antônimo do extraordinário é ordinário, é o normal, de boa, sossegado, está de boa. Mas existe o antônimo da palavra está de boa. Como é que foi o ano? Bom, foi normal, ordinário, normal. Existe algo que é sobrenatural, e isso é o extraordinário do Senhor. Pense um pouquinho, queria que você pensasse um pouquinho. O contrário do extraordinário é normal. Normal. O que para a grande maioria das pessoas já está bom. Tem pessoas que a oração é Pai, Deus, faz que eu tenha um ano normal. Normal. Que não me aconteça coisa ruim. Que 2018 não me aconteça coisa ruim. Que seja um ano normal. Normal assim. Que não aconteça uma catástrofe, nenhuma coisa grave, nada muito impactante. Queridos, Deus não está falando de algo normal. Deus está falando de algo sobrenatural, extraordinário. É isso que Ele está trazendo para nós nessa noite. Para você ter noção, eu estou aqui com essas anotações. Essas anotações eu fiz aqui no meu dispositivo aqui. Eu fiz na madrugada do dia 18 de novembro. Depois de um culto, fui para casa, fui dormir, acordei. E Deus me trouxe essa palavra. Eu estava orando por uma palavra para esse próximo ano que está surgindo daqui a pouquinho. E foi nessa madrugada que Deus me deu. E eu basicamente perdi o sono naquela noite, buscando mais entendimento daquilo que Deus estava falando. E Deus começou a me mostrar por meio da palavra aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. E eu quero propor em nome de Jesus, para que você possa entrar junto conosco nessa. Que você possa pegar pela fé essa palavra profética para a sua vida, e você venha viver junto conosco, junto comigo, com a minha casa, com todos os irmãos que me cercam. Você venha viver junto conosco um ano do extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Então, perceba que todos nós, queridos, eu não sei, eu falo todos, seja talvez uma maneira exagerada do pastor Wesley falar. Eu sei que o todos é mais por fé do que pela prática da vida. Mas eu vou dizer novamente, todos nós temos um sonho de não ter uma vida normal. Nós não queremos, nós não nos contentamos de chegar ao fim da vida, olhar para trás pelo retrovisor e falar, foi normal. Dentre 7 bilhões e meio de pessoas que existem na Terra, eu sou normal. Eu acredito que não há como conhecer a Deus de fato sem querer viver algo extraordinário. Eu até acredito que antes de conhecer ao Senhor Jesus, nós possamos nos contentar em viver uma vida normal. Mas quando você conhece o Todo-Poderoso Deus, quando você conhece o poder que Ele liberou sobre a sua vida, a capacidade que Ele te deu, aquilo que Ele fez por você na cruz através do seu Filho Jesus morrendo em seu lugar, eu não aceito viver o normal. Eu não aceito viver e a terra não ter o impacto da glória de Deus através da minha vida. Eu não aceito isso. Pastor, mas isso é uma ambição muito grande, que exagero, que ousadia da sua parte, querer que a terra mude porque você existe. Não é por causa que eu existo, mas é por causa que Ele decidiu existir em mim, através de mim. É por causa dEle na minha vida que eu posso crer que essa terra, ela será transformada pela glória dEle através de nossas vidas. Pastor, tem revelação da palavra disso? Tem. O Senhor nos chamou a viver algo extraordinário. E Ele não chamou apenas alguns cristãos para viver algo extraordinário. Ele não chamou apenas algumas pessoas especiais,
com a vida um pouco melhorzinha, talvez, do que alguém que esteja pensando como que está a sua vida. Pensa, minha vida está muito estranha para que eu possa ser alguém impressionante, notável, maravilhoso, inimaginável, extraordinário, sobrenatural. Eu acho que não, pastor, eu acho que eu tenho que me contentar em simplesmente ser normal, já está bom. Porque minha vida foi tão anormal até agora em coisa ruim, que se for normal em coisa boa, tá legal. Eu quero dizer para você que essa não é a vontade de Deus. Não se contente com essa miséria de vida. Pastor, mas está querendo dizer que o bom é miséria? Quando existe o excelente para você viver, é miséria. E se existe algo além do excelente para você viver, se torna mais miserável ainda o bom. Eu diria que o que atrapalha a nossa vida é nos contentarmos com o que é bom. E nesse ano eu quero elevar um nível aqui. Em nome de Jesus, eu quero declarar um novo degrau. Eu quero dizer para você que se contentar em simplesmente com excelência, diante de viver algo sobrenatural, passou a ser ruim, passou a ser miséria para a nossa vida e para o nosso contexto. Por quê? Porque o Senhor, eu tenho certeza que Ele plantou um desejo no nosso coração. Se você olhar um pouquinho para dentro de você, e eu provo isso para você, de que o ser humano anseia pelo extraordinário, e uma das provas de que o ser humano anseia pelo extraordinário, basta você ver, por exemplo, o índice da bilheteria das telas, dos cinemas, dos streamings e de tudo aquilo que é visto pelo ser humano atual. Se você fizer uma análise, você vai perceber que os filmes que fazem com que as pessoas banquem esses filmes, vão ao cinema, a lógica que está por trás do filme é uma projeção de algo que seja extraordinário. Se você for analisar, o que mais agrada o público é ver, se conectar, entrar em aventura, ação ou drama que seja, mas que os personagens principais daquela trama, daquele enredo, estejam vivendo algo extraordinário. Por que isso? Porque nosso coração, ele é cativado por algo que seja extraordinário. Porque no nosso coração, Deus plantou um desejo por não viver uma vida comum. Deus plantou um desejo no coração de cada um de nós por viver algo sobrenatural. Sobrenatural. Pastor, não estou entendendo o que você quer dizer. Eu poderia citar aqui milhares, centenas, mas por que Batman é uma coisa tão interessante? Por que Super-Homem é uma coisa tão interessante? Por que Liga da Justiça é uma coisa tão interessante? Por que Mulher Maravilha é uma coisa tão interessante? Por que as pessoas gostam tanto desses superpoderosos? Por que as pessoas gostam tanto de homens normais que absorvem superpoderes ou seres humanos diferenciados que têm poderes em si mesmo? Porque nós ansiamos por viver algo melhor, maior do que aquilo que nós costumamos viver numa vida normal. E eu quero dizer que esse anseio que o ser humano busca, por meio das telas, por meio das inspirações de livros, por meio da inspiração de filmes, de seriados que seja, pode não apenas ser encontrado, mas pode ser vivido por todo aquele que crê no Senhor. Se você crê no Senhor, o Senhor, de fato e de verdade, Ele fez aquilo que os filmes mostram na sua vida e na minha vida. Pastor, como assim? O Senhor nos municiou, o Senhor nos capacitou com o seu poder, e o poder dele é total. O poder dele é inimaginável, o poder dele é extraordinário, o poder dele é sobrenatural. E para quem que ele delegou esse poder? Para o Super-Homem? Para o Batman? Para o Robin? Para a Mulher Maravilha? Para a Liga da Justiça inteira? Claro que não! O ser humano busca nisso, porque quer uma inspiração para viver algo que vá além da lógica normal do dia a dia. Deixa eu falar para você, nós temos isso, e nos foi dado, nos foi presenteado, por meio de Jesus, por meio da obra de Cristo. O Senhor nos deu, vou traduzir assim, superpoderes, que Ele chama de dons. Ele nos deu, por meio da sua morte, quando Ele sobe aos céus, Ele derrama sobre a igreja dons, e por meio desses dons, nós viveremos o extraordinário do Senhor. Por que nós podemos viver? Porque o Espírito nos revelou que é para o nosso tempo.
O versículo 10 fala que isso nos foi revelado pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Ansiamos por isso, desejamos isso. A verdade é que Deus, Ele soprou em nossa vida o desejo pelo extraordinário. O Senhor, Ele nos deu um potencial para que a gente possa viver uma vida extraordinária. E olha que coisa lamentável é você pensar que Deus nos deu um potencial para viver algo extraordinário, e por vezes nós nos contentamos em viver uma vida ordinária. Eu considero isso um pecado. Sabe que as pessoas elas falam assim, alguém vai lá e joga comida fora, fala, ai que pecado, jogou comida fora, que desperdício, poderia dar para alguém que está precisando. Que desperdício Deus faz ao dar para um crente superpoderes, dons sobrenaturais, espirituais, para que ele possa viver uma vida além da lógica, da normalidade e da ordem, do ordinário. E ele se contenta a viver uma vida rasa, miserável, uma vida pequena demais, diante daquilo que Deus dá. Você consegue entender? Eu chamaria isso de fato de, é um pecado isso. É mais pecado que jogar comida fora. É um pecado um crente não viver o extraordinário. É um pecado um crente se conformar em viver uma vida sem milagres, sem o sobrenatural. É um pecado isso. Por quê? Porque em Jesus, Ele nos garante isso. Pastor, mas é só para alguns crentes específicos de algumas igrejas? Não, é para todos aqueles que creem e para aqueles que amam Ele. Ele falou, para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles. Quem são esses? Aqueles que o amam, somos nós, amém? Aleluia! Eu acredito, querido, que às vezes nós erramos. A nossa impressão, por vezes, ela é equivocada e errada, no quesito Satanás. Nós temos a lógica de achar que Satanás trabalha na vida das pessoas para poder levar elas para a bebida, para levar elas para as drogas, levar elas para a prostituição, levar elas para os pecados grosseiros. E eu não estou dizendo que Satanás não esteja envolvido nessa atividade, mas a principal atividade de Satanás é fazer com que você não viva o potencial que Deus colocou em você. A principal atividade do diabo, a principal atividade de Satanás é fazer com que você não viva aquilo que Deus te criou para você viver e ser. Você conseguiu entender o que eu acabei de falar, sim ou não? Vou dizer novamente, Satanás não trabalha noite e dia para te fazer beber, crente. Satanás não trabalha noite e dia para te fazer fumar. Satanás trabalha noite e dia para que você se conforme com a vida rasa, com uma vida medíocre, pequena, com um cristianismo pálido, pífio, limitado, fraco, frágil demais, que não dá cabo nem da sua própria vida, que não consegue nem ajudar a si mesmo. Satanás, ele trabalha para essa finalidade. Ele quer que você se contente com uma vida razoável, boa ou normal, quando o Senhor tem planos maravilhosos a seu respeito. Eu recito novamente o que Deus falou para você nessa noite. Nem olhos viram, seus olhos não viram ainda, nem ouvidos ouviram, seus ouvidos nunca ouviram, não escutaram isso ainda, nem jamais penetrou em coração humano, você nunca sentiu, você nunca experimentou, você nunca imaginou aquilo que Deus tem preparado para você que o ama. É para você. Amém? Você está entendendo mesmo de todo o seu coração? Eu acho que talvez eu tenha que aprimorar as minhas palavras. Talvez algumas pessoas falem, agora eu entendi, vai ser extraordinário, eu vou conquistar o que eu queria, aquilo lá que está no meu sonho vai acontecer nesse ano. Não, eu estou indo além disso. Eu estou indo além daquilo que você quer que aconteça para você, para o seu umbigo, para a sua mente, para o seu coração, para os seus desejos pessoais. Eu estou falando da glória de Deus se manifestando na sua vida. Eu estou falando de você viver um ano no sobrenatural de Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu não estou falando apenas de sonhos, como alguém que está jogando agora na Mega Sena, ou sei lá, no nome da Mega da Virada, sei lá o nome desse trem, para ganhar 300 milhões de reais. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ativar o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida através da fé, pela simples descoberta de que o Espírito que está em você, e que testifica de que você ama a Deus, Ele garante para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Para você. Amém ou não amém?
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele quer alinhar a nossa expectativa com o sobrenatural dEle. Repito, Deus, Ele quer alinhar a nossa expectativa com aquilo que Ele promete. Deus não quer alinhar a nossa expectativa com aquilo que o nosso coração nos faz achar. Deus não trabalha com aquilo que o nosso coração deseja simplesmente. Deus, Ele tem o prazer de superar a nossa melhor expectativa. Ele é um Deus que trabalha além da nossa melhor expectativa. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus não leva em consideração simplesmente aquilo que o seu coração imagina, crê. Ele vai além disso, porque Ele é pautado pelo extraordinário. Como Ele é extraordinário, Ele fez coisas extraordinárias, trouxe a existência, porque Ele é um Deus extraordinário. E Ele quer que nós alinhemos a nossa expectativa e a nossa fé com o seu sobrenatural. Ele quer nos levar a crer que de fato Ele pode fazer, que de fato Ele pode trazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Não precisa ser na África, através do Bonk. Não precisa ser nos Estados Unidos, através lá de Kansas City, através de um ministério importado. Pode ser na sua vida, na sua vida. Mas para isso você precisa crer. Crer que é para você. Quem nos revela isso é o pastor Wesley? Graças a Deus que não. Quem nos revela isso é o Espírito Santo de Deus. Se fosse o pastor Wesley, não durava uma noite. Pelo poder do pastor Wesley você não faz nada, mas pelo poder do Espírito Santo, essa palavra tem o poder de manifestar coisas grandes, maravilhosas e ocultas, que ainda você não conhece, mas que vão se tornar realidade na sua vida ao longo de 365 dias, no ano de 2018, em nome de Jesus. Deus, Ele quer nos levar a ter uma fé, entenda o que eu estou falando, de ter uma fé exagerada, de nos levar a ter uma fé exagerada. Por que exagerada? Porque uma fé exagerada na Bíblia nunca ficou sem resposta. Pelo contrário, sempre foi honrada. Todas as palavras que Jesus demonstrava estar impressionado, era com uma fé exagerada. Quando uma fé exagerada era colocada nele, ele falava: para tudo, porque aqui tem fé. Ele falava: para tudo, alguém me tocou. Não, mas todo mundo está te tocando, Jesus. Crianças, velhos, adultos, doentes, todo mundo te toca. Como assim alguém me tocou? Calma, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. E essa fé é uma fé extraordinária. E de mim saiu poder extraordinário. Alguém foi instantaneamente curado agora. Aí você vai ver quem estava tocando nele. Uma mulher que saiu pelo caminho dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. 12 anos sofrendo de enfermidade, 12 anos clamando por uma cura, e não acontecia. Mas ela descobriu que Jesus poderia fazer o extraordinário na vida dela. E ela então se conectou com o extraordinário. E quando ela se conectou com o extraordinário, o Deus extraordinário liberou poder sobre a vida dela. Você consegue compreender isso? É o mesmo Deus. Ele está vivo, não morreu. Ele está vivo, não morreu. É o mesmo Deus. O Deus que curou a mulher hemorrágica é o mesmo Deus. O Jesus que atuou ontem é o mesmo atualmente. Ele não mudou. Céus e terra passam, a palavra de Deus não passa jamais. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. É o mesmo. A crise pode vir, as coisas podem mudar, a cultura de um povo pode ser alterada, mas o nosso Deus, Ele é imutável. Não há sombra de variação em nosso Deus. Você pode confiar nesse Deus. Aquilo que Ele está falando é real, vale a pena, em nome de Jesus. Amém, querido? Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Deus, a impressão que eu tenho é que Deus, Ele gosta de nos trazer retratos, imagens, como que um pôster, como que uma imagem emblemática, uma imagem profética. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, quando Deus Ele fala com Abraão sobre a posteridade dele, o que Deus faz em Gênesis capítulo 5, versículo 15 e 16, fala assim, ó: Deus fala para Abraão: sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei. Até a música ajuda nós a recitar os versículos, né? Gênesis 5, 15 e 16 fala que Deus tira Abraão da sua tenda e fala para ele o seguinte: olha, Abraão, olha para o céu, olha as estrelas e conte as estrelas, se é que você pode fazer. E ele fala: assim será a tua
posteridade. Você consegue imaginar isso? Abraãozinho lá. Aí Deus fala, olha para cima. Aí ele olha e fala, conte as estrelas. Imagina isso. Conte as estrelas, se é que tu podes. Aí Deus termina dizendo assim, assim será a tua posteridade. O que Deus colocou para Abraão ali? Abraão agora tinha um quadro. Cada vez que olhava para o céu, ele sabia que existia uma promessa de Deus. Há uma posteridade, há uma herança, há um legado que é semelhante a essas estrelas. Deus fala, olha para a areia do mar. Ele olha para a areia da praia ali, ele não consegue contar. E Deus fala, assim será a tua herança, assim será o teu legado. Você vai ser pai de uma multidão tão grande quanto a areia do mar, de uma multidão tão grande quanto as estrelas do céu. A partir daquele momento ele tinha um quadro. Cada vez que a crise batia no coração de Abraão, cada vez que a depressão tentava bater no coração dele, a tristeza, a crise, o pecado, o diabo, as afrontas desse mundo, ele olhava para o céu, ele olhava para a praia, ele tinha ali uma promessa estampada de Deus. Era um retrato do sobrenatural. Para Abraão foi importante aquilo. Está comigo ainda, sim ou não? Você pega a vida de Jacó, outro personagem, Abraão, Isaac e Jacó. Quando você vai para a história de Jacó, no capítulo 30, você vai ver uma impressionante história. A Bíblia fala que Jacó, ele havia sido enganado por Labão muitas vezes, quase 10 vezes ao final. E aí ele decide ir embora. Quando ele vai embora, ele entra em acordo com Labão, que era o sogro, para ele poder ter uma parte daquilo que ele trabalhou. E Labão não queria nada, não queria dar nada para ele. Firmaram um acordo de que todos os animais que forem salpicados, malhados e negros, fossem então de Jacó, e aqueles que não fossem assim, seriam então de Labão. Labão dá conta de eliminar todos os animais possíveis de trazer algum resultado para Jacó. A Bíblia fala em Gênesis 30 que Jacó vai ao Senhor, e Deus visita ele num sonho. E nesse sonho Deus fala, olhe para esses bichos, e você vai ver o sobrenatural acontecer. Depois desse sonho, ele pega então, ele vai em árvores, ele arranca varas verdes, ele escorcha elas, ele tira a casca delas, e ele monta um quadro de acordo com aquilo que ele viu. E agora ele bota esse quadro do sobrenatural na frente da bicharada, na frente das ovelhas, em dois momentos importantes. Quando elas vão dessedentar, ou seja, matar sua sede, quando elas estavam tomando água ali, e quando elas estavam para dar a cria, quando elas estavam para poder liberar os filhotes. Nesses dois momentos era o momento que Deus entrou em ação. Por quê? Porque Deus havia dado para ele uma palavra, um sonho, e ele tinha um quadro do milagre. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que esse ano, você precisa entrar esse ano com um quadro, um retrato, que mostre aquilo que o Senhor está trazendo ao seu coração, enquanto a palavra está sendo ministrada. Pastor, não estou entendendo o que você quer falar. Eu quero dizer o seguinte, nesse exato momento, um monte de gente está fazendo anotações. Milhares, milhões, bilhões de pessoas, algumas já fizeram porque já entrou, outras ainda vão fazer porque vai entrar, de acordo com o fuso horário. Mas bilhões de pessoas, a grande maioria, estão fazendo alvos e metas para o ano de 2018. Porém, nem todas essas pessoas amam a Deus. Nem todas as pessoas têm o Espírito Santo de Deus. Você tem uma palavra da parte de Deus para entrar em 2018. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você tem uma palavra. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar, te convidar nesse momento, nesse exato momento, você botar no quadro, o seu quadro. Aonde vai ficar esse quadro? Não sei, talvez no seu celular, no seu smartphone. Talvez se você não tem um smartphone aí fácil para você colocar esse quadro, o Rafael pode me ajudar agora e vai distribuir alguns papéis para você. Você pode pegar um desse papel, e se você tiver uma caneta aí, se não tiver, eles ajudam com canetas. E você vai agora desenhar o quadro daquilo que você vai viver em 2018. Está conseguindo entender? Pastor, é para desenhar desenho? Não, isso é uma linguagem figurada. Eu quero que você coloque aí. Eu quero que você escreva, se você não quiser escrever, se você não. Eu prefiro usar, eu tenho aqui um bloco de anotações no meu celular. Eu tenho uma anotação aqui que eu uso, é tranquilo para mim. Faça isso. O que é importante? Isso será o céu do Abraão para você. Isso será a areia do Abraão para você. Isso será
as varas verdes descascadas de Jacó para você. O que é isso, pastor? Isso será algo que precisa estar como alvos diante de Deus. Isso é diferente. Nesse exato momento, inúmeras pessoas, bilhões, estão fazendo alvos e metas que não se cumprirão por uma única razão: elas não tocam o Senhor. Alvos e metas que não são firmados em Deus. Mas nessa noite, você está na presença do Todo-Poderoso Deus. Amém? Você está na presença daquele que tudo pode. Pastor, me ajuda que eu não estou entendendo o que o Senhor de fato quer. Eu vou te ajudar. Eu quero que você coloque aí, baseado não no seu egoísmo pessoal, mas baseado naquilo que você entende como vontade de Deus. Bote um filtro agora naquilo que você vai escrever, tá? Coloque um filtro assim, vontade de Deus. Então, não vai pelo caminho, eu quero uma Lamborghini, eu quero uma Ferrari, eu quero um Camaro. Não vai por esse caminho não. Coloque um filtro da vontade de Deus. E a partir do filtro da vontade de Deus, estabeleça alguns alvos para você para esse ano de 2018. Em quais áreas da minha vida, pastor? Pastor, é para trazer para você aí na frente? Não, fica tranquilo, não é comigo não o negócio. É para dar para a pessoa do lado? Não, também não. É para mostrar para alguém? Não precisa, a não ser que você queira. Eu não quero que você coloque seu nome, dê para alguém, não. Se você quiser colocar o seu nome para poder saber que é seu, amém. Mas isso vai ficar possivelmente dentro da sua Bíblia. Talvez bem na página de 1 Coríntios 2:9. Para ser um lema, um retrato, uma imagem daquilo que você vai viver. Pastor, em que áreas? Primeira, área espiritual. Primeira área, espiritual. Pastor, o que Deus quer que eu ainda não sei que Ele quer? E que eu preciso descobrir nessa noite? Deus, Ele quer que você o conheça mais e mais. Para isso você vai precisar avançar na sua atitude, na sua entrega ao Senhor. Eu quero que você coloque alguns alvos. Veja bem, preste atenção em mim. Eu não quero simplesmente que você coloque coisas, como a maioria das pessoas nesse exato momento está colocando. Eu quero ter tal coisa nesse ano de 2018. Eu quero fazer tal coisa nesse ano de 2018. Não. Eu quero que você vá pelo caminho do ser tal coisa em 2018. O Evangelho não trata tanto de ter ou fazer. O Evangelho trata muito de ser em Deus. O que você pode ser mais em 2018 que você ainda não foi tanto em 2017? Vou te dar dicas. Mais amoroso, mais misericordioso, mais íntimo do Senhor em oração. Talvez seja um bom momento para você colocar alvos de oração para esse ano de 2018. Alvos de jejum. Talvez seja um ótimo momento para você dizer, agora, na entrada, daqui a minutos vai acontecer a virada. Você dizer para Deus, Deus, esse ano eu vou parar de brincar de ser crente e eu vou jejuar de verdade. Eu vou orar, não como menino, mas como um homem de Deus, como mulher de Deus de verdade. Eu vou ler a palavra como eu nunca li. Esse negócio de começar a tal da leitura bíblica e nunca terminar, esse ano vai mudar. Porque agora eu estou tomando um propósito no Senhor, diante do Senhor, na capacidade do Senhor. Tu és aquele que opera em mim não apenas o querer, mas também o realizar. Esse é o momento da sua vida espiritual em ação. Coloque alguns alvos espirituais. Espirituais que sentido? Que toquem a Deus, ao seu relacionamento com Deus. Perceba, por exemplo, o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5. Veja se de repente alguma coisa precisa melhorar na sua vida. Você quer ser mais o quê? Mais amável? O amor quer ser mais alegre. Você é muito carrancudo, muito triste, deprimido, briga fácil. Peça mansidão. Olha que maravilha. Declara aí no seu papelzinho, esse ano de 2018, eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida para liberar mansidão. Eu vou ser uma pessoa mais mansa. Fidelidade talvez seja o tema para você. Ser fiel ao Senhor e nos seus compromissos. Coloque aí no papel. Ou coloque então no seu smartphone. Esse é o seu momento com Deus. Talvez você vai dizer, ser mais justo, ser mais misericordioso, que é colocar o coração na miséria alheia, ser mais puro de coração, talvez seja o momento de você dizer para o Senhor, Senhor, eu quero não apenas que as minhas atitudes sejam puras, mas eu quero que o meu coração seja puro. Eu não quero ser malicioso, eu não quero ser sarcástico,
Eu quero ter um coração, a fonte da minha vida, eu quero que ela seja pura. Não apenas as minhas palavras e os meus gestos, mas eu quero que o meu coração seja puro. A Bíblia fala que Deus, Ele anseia por homens e mulheres que têm um coração puro. Talvez é o momento de você colocar isso para o Senhor.